queijo Minas artesanal é mais do que um alimento. É um elo vivo entre a tradição e a identidade cultural mineira e muito importante economicamente para várias regiões do estado. E agora tornou-se patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. E para conversar conosco, estou aqui agora com o professor José Nilton Menezes. Professor, é uma alegria falar com o senhor sobre um alimento tão importante para nós mineiros. O senhor disse, no documento que o senhor elaborou para o IPHAN, que o queijo Minas artesanal tem raízes coloniais. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas raízes. Sim, é interessante a sua pergunta, inclusive a expressão raízes, que eu gosto muito, porque a nossa economia rural, desde o início do processo de colonização, ela é muito diversificada e muito rica. E a história e o conhecimento comum sobre Minas Gerais colonial costuma apagar esse lado de uma economia agrária muito forte, muito voltada para o consumo interno, não para uma produção como, por exemplo, o açúcar, que o litoral produzia para exportar. A gente produzia, de forma agrária, produtos alimentares para o consumo e o abastecimento interno. Isso criou o que a história chama de um mercado interno muito forte, que talvez tenha enriquecido pessoas mais do que o ouro enriqueceu. Tá? Pela persistência, pela multiplicidade dessa economia e pelo consumo alimentar de uma população urbanizada, de uma população grande. Minas Gerais foi a capitania, a partir de 1720 foi a capitania mais populosa. Com o processo de independência foi a província mais populosa. Com a República foi o estado mais populoso até 1914, ou seja, demandava uma produção de alimentos muito grande. E essa produção de alimentos enriqueceu famílias, fez com que famílias exportassem produtos para outras capitanias, outras províncias e outros estados. Então criou-se uma tradição agrária muito forte. O queijo é parte dessa tradição agrária. A documentação do século XVIII, eu tive a sorte de encontrar alguns documentos interessantes em inventários, denota um consumo constante, cotidiano de queijos, em todas as regiões que eu pesquisei. As narrativas dos viajantes que passam por aqui no início do século XIX narram o processo de produção, de consumo e de gosto pelo queijo. Então a gente tem documentação histórica que mostra a integração do queijo nessa raiz econômica de abastecimento interno. É um produto relativamente fácil de ser feito, as famílias o adotam por essa facilidade como uma forma de produzir para alimentar-se e para vender para o mercado. Então é também uma forma de enriquecimento. Isso perdura até hoje. Nós temos talvez mais de 30 mil famílias em Minas Gerais hoje que dependem dessa produção de queijo, dessa produção familiar. Então é uma construção histórica que vem dessa raiz colonial, que vem dessa herança colonial, e que perdura porque de necessidade de alimento se transforma num gosto, ou seja, a história e o consumo familiar transforma isso em gosto alimentar. Então já deixa de ser apenas uma necessidade de alimento, passa a ser o gosto alimentar. E nesse processo o queijo tem uma importância simbólica para a construção da nossa identidade muito grande, professor? É o que é mais importante, ele identifica o mineiro. E por que identifica? Porque tem esse significado de si. Nós nos compreendemos e nos vemos num queijo. Os outros, ou seja, as pessoas que nos visitam, que olham para a nossa cultura, também vê o queijo como um símbolo dessa domesticidade, dessa familiaridade, desse valor do interno. Tá? E por outro lado, é uma cultura muito própria, não é fechada, ela é cosmopolita. Minas Gerais é uma encruzilhada, como dizia o Guimarães Rosa, Esse orbe é uma encruzilhada, o seu orbe é uma encruzilhada, ou seja, o seu mundo, o mundo mineiro, é uma encruzilhada, é um lugar de encontros de muitas culturas. Isso enriquece essa diversidade, essa multiplicidade, enriquece toda a nossa produção cultural, inclusive a produção alimentar, inclusive o queijo. A nossa produção, a comida mineira, talvez seja a comida mais ressaltada, como elemento construído pela história dos mineiros.
né, no Brasil, mais do que talvez outras regiões que têm uma comida típica, que têm uma comida própria, que é boa, tanto quanto a mineira, mas que não tem essa força, né, da observação do outro, da admiração do outro como a comida mineira. E o queijo é talvez vamos dizer assim, nesse acervo, né, nessa quantidade de manifestações alimentares e de práticas alimentares, talvez ele seja o elemento mais significante, que tenha mais significados, né, para nos identificar como mineiros. Professor, eu queria perguntar para o senhor um pouco sobre essa controvérsia que existe com relação à origem, né, do queijo Minas artesanal. Como eu afirmei no dossiê do IFAM, que era uma origem provavelmente do centro-norte de Portugal, da Serra da Estrela, a região do centro-norte de Portugal, porque foi a migração maior que a gente teve no período colonial, né? Mas isso é desimportante. O importante é que o queijo teve essa construção, essa dinâmica de construção própria, específica. Não importa a origem. Não importa a origem. Ela é portuguesa? Certamente ela é portuguesa. A colonização foi de Portugal, ela tem influências indígenas, certamente saberes indígenas. Vou te dar um exemplo, né? O uso de alguns vegetais que as pessoas no interior chamam de antibióticos de banca, né? Vegetais que higienizam a banca de queijo e que têm propriedades antibióticas de higienização. Provavelmente isso vem das etnias, das culturas indígenas. Tem influências africanas? Certamente tem, de saberes, de usos de equipamentos, maquinários, de madeira, né? Ou seja, essa somatória de diálogos interculturais é o que importa muito mais do que a controvérsia da origem. Para ser um queijo Minas artesanal, quais as características, o que é necessário nesse modo de fazer? Tá, a receita básica do queijo Minas artesanal você tem 4 ingredientes que são necessários. Primeiro é o leite cru. Segundo é o pingo, que é o fermento natural. O terceiro é o coalho, de preferência de origem animal. E o quarto é o sal. Esses ingredientes é que fazem o queijo Minas artesanal. O que difere aí, nas regiões, são os modos de fazer. Elmer, nós estamos aqui no Museu do Queijo e a gente sabe que há diferenças, né, entre os modos, como você muito bem disse, são modos de fazer o queijo Minas artesanal. E o que muita gente às vezes não entende, não sabe distinguir, é que temos o queijo Minas artesanal e temos também o queijo artesanal de Minas. Então, quando a pessoa está no mercado comprando, ela não percebe essa diferença. E aqui no Museu do Queijo a gente tem esse mapa que pode nos ajudar muito nessa compreensão. Vamos lá então. O que é queijo artesanal de Minas? São todas essas regiões? Me fala um pouco sobre isso. A gente considera que queijos, né, artesanais de Minas são todos eles produzidos aqui em Minas Gerais. Mas temos que diferenciar. Dentre esses queijos, né, artesanais de Minas, eu tenho o queijo cabacinha, que fica no Vale do Jequitinhonha. É um queijo de massa filada. É um modo de fazer diferente. Próximo dali, eu tenho o Vale do Mucuri, que é o requeijão moreno, que é uma região já reconhecida. O requeijão é massa fundida, é outro modo de fazer. Na região do Suaçuí, do Vale do Suaçuí, nós temos um queijo de massa cozida, que também diferencia. Então nós temos só nesse caminho, né, 3 modos. E aqui nós temos o 4º modo, que é o queijo Minas artesanal, que é o queijo de massa crua. Então eu tenho o queijo de massa crua, que é o queijo Minas artesanal. E tem os outros queijos artesanais de Minas, que estão compondo aqui com modos de fazer diferentes. Somente nesse pedacinho e descendo um pouco mais. Então, aqui você vai ver o seguinte. Então, queijo de massa crua, região do Cerro e região de Diamantina. Entre Serra, aqui da Piedade e Alcaraça, é uma outra região de queijo de massa crua. Campo das Vertentes, Serras de Ibitipoca. Esses são de massa crua. Agora, perto aqui eu tenho a região da Mantiqueira, que é queijo de massa cozida. E a Lagoa, que é um município e é uma região, que também é queijo de massa cozida. Nesse lado de cá, do Triângulo para o Alto Paranaíba, eu tenho o Canastra, que é um queijo de massa crua, e os demais também, Araxá, Serra do Salitre, Cerrado e Triângulo.
esse grupo aqui de massa crua. Sim. Ok? E todos aqui são queijo Minas artesanal. Sim. E vamos falar aqui da Serra Geral, como é que está essa situação? Serra Geral está indefinido ainda, porque assim, aqui se faz tanto queijo de massa crua, quanto de massa cozida e de massa fundida. Se faz muito requeijão no norte de Minas, se faz queijo de massa cozida também e de massa crua. Então assim, aqui nessa região do Serra Geral eu tenho 3 modos de fazer ali, tá? Mas não está definido se é uma só. Depois a gente vai estudar para se determinar qual queijo que vai sair dali. A grande revolução, a grande transformação da produção de queijo Minas artesanal, ela começa mesmo em 1966, com o retorno do ministro Alisson Paulineres para a Secretaria da Agricultura. Ele monta uma equipe, né? Naquela época ele tinha a visão que o queijo era um produto extremamente vendável e cultural para Minas Gerais. Ele cria uma equipe de profissionais competentes que começam a viajar para as regiões, né? Canastra, Cerro, enfim, todo o estado de Minas Gerais, e a organizar a cadeia e falar da importância da certificação do queijo. Ele mandou muitas pessoas, muitos técnicos e produtores para a França e vinham também de lá produtores e técnicos que visitavam as regiões. Com a ação dos produtores, a Emater monta uma equipe com profissionais altamente capacitados, né, com técnicos específicos para isso. O IMA monta outra equipe e preparado para orientar os produtores a se prepararem para fazer o registro. Então aí foi o marco inicial, que mais de 300 queijarias foram registradas, e a partir desse momento o queijo passa a ganhar a mesa das gôndolas, as melhores gôndolas do supermercado. Mas não para por aí, porque o sistema FAENG, percebendo isso, né, ele vê que a maturação ainda não era uma especialidade forte dos nossos produtores. Ele monta uma viagem à França com muitos 30 produtores, sendo que desses 30, 18 eram jovens, com curso superior, tinha gente com mestrado, até doutorado tinha, que vão nessa viagem ver a maturação dos franceses. Voltam, esses jovens hoje estão na fazenda, produzindo queijo, melhorando o seu sistema de maturação, ganhando dinheiro, saíram das grandes cidades, voltaram, onde mostrou que o governo investir, depois dessa viagem, né, o SEBRAE, a OCENG, o sistema FAENG, né, com apoio aí do Cicobi, da CEAPA, que é muito fundamental nisso, a Emater, né, nós criamos o Festival do Queijo Minas Artesanal, que foi um marco em 2017. E naquela viagem, muitos produtores levaram queijo. E nós participamos de um concurso com mais de 70 países, na cidade de Tours, na França, onde ganhamos várias medalhas, inclusive a medalha Super Ouro, que era o melhor queijo da feira, onde tinha mais de 700 queijos expostos. Para encerrarmos essa trajetória pela história do queijo Minas artesanal, eu queria perguntar tanto para o Elmer quanto para o Dr. Altino qual a relevância, né, do modo de fazer o queijo Minas artesanal, na verdade, os modos de fazer o queijo Minas artesanal ser reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Primeiramente, Elmer. Olha, para mim, eu acho que, na verdade, isso é uma premiação aos produtores de queijo Minas artesanal do estado. Por quê? Primeiro porque eles conseguiram preservar essa arte por 300 anos, né? Então, só disso está acontecendo agora, para eles é extremamente importante, né? Você ser reconhecido, né, os modos de fazer, sendo que isso foi preservado pelos produtores rurais que fazem queijo Minas artesanal. E o senhor, doutor Altino, como é que o senhor vê a importância desse reconhecimento? Olha, esse reconhecimento
do queijo Minas artesanal pela Unesco, ele vai muito além da maneira de produzir e fazer o queijo. Ele exalta a alma e a história dos mineiros e mineiras que, com suas mãos, do ontem, do hoje e do amanhã, transformam alimentos em identidade e legado para o mundo. Muito importante, doutora Altina, essa lembrança da tradição, e muito importante também, Elmer, esse reconhecimento ao produtor rural, que é quem dá vida a esse elemento realmente vivo, que une aí tradição e, ao mesmo tempo, consegue fazer com que isso se perpetue para as novas gerações. Queria agradecer muito, doutora Altina, a sua disponibilidade nesse momento tão histórico de estar aqui conosco. Falar sobre queijo é uma grande paixão, né? E é sempre muito bom. E a partir do dia 4 nós vamos falar muito mais, se Deus quiser. Elmer, também agradecer sua expertise, seu tempo, sua disponibilidade. Sempre que o Sistema FAENC Senar solicita, você comparece juntamente conosco para falar desse bem tão importante. Não, para mim sempre é um prazer, né? Como o Altino falou, né? A gente vive do queijo, né? Há muito tempo que nós estamos envolvidos com isso, né? E para a gente sempre é um prazer falar sobre queijo, principalmente o queijo Minas artesanal. É isso, pessoal. Encerramos por aqui. Até uma próxima oportunidade.